Enfim, a gente chega no 12º arcano maior e eu percebo que muita gente sente muita dificuldade, não só em interpretar esse arcano, mas em entender qual é o contexto simbólico dele na nossa vida, de que modo a gente consegue entender essa energia, várias coisas, inclusive eu fui uma dessas pessoas que sentia muita dificuldade em ler não só esse arcano, mas um outro, justamente por conta do poder de compreensão. Muita gente associa o pendurado apenas a um momento de pausa da vida, mas à medida que a gente começa a aprofundar os nossos conhecimentos, a gente percebe que às vezes não fazer nada, dependendo da situação, pode ser a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, com certeza você já deve estar vendo no título do vídeo, a gente vai falar do arcano ou enforcado ou pendurado. Eu prefiro falar pendurado, né? Porque afinal de contas o cara tá amarrado pelo pé, né? A corda não tá no pescocinho dele. E esse é mais um vídeo da série Tarô em 10 minutos, onde em 10 minutos a gente aprende muita coisa sobre simbologia das cartas do tarô. Então, assim, se você tá aí sem entender direito o que é que você pode esperar, né, desses arcanos, continua assistindo o vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai acrescentar muita coisa nas suas interpretações e nos seus estudos sobre tarô. De sempre, de lei, a gente começa pelo tarô de Marsella, que aí a gente tem esse cara aqui. É claro que no tarô de Marsella a gente vai ler o enforcado. As duas conotações, enforcado ou pendurado, não estão erradas. Isso é mais por uma questão de interpretação da pessoa que fez que desenhou o tarô, e se aplica, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu, como já falei, eu tenho dois tarôs de Marsella, então assim, a gente percebe que as cores, elas, né, são muito parecidas, então a gente vê o cara pendurado pelo pé, acima de um penhasco, com as mãos amarrado por um pé, e assim, muita gente costuma falar que ele tá praticamente no fim da vida, né, da vida carnal, e por isso que ele tá assim pendurado, né, como se ele tivesse cometido um erro catastrófico e a única solução para reparar aquilo que ele fez é, de fato, o próximo passo, né, que depois do pendurado a gente se depara com o arcano da morte. Mas em questão de cores, que é uma coisa que a gente precisa, né, entender como um símbolo interpretativo, a gente percebe que tem uma predominância, né, de vermelho, azul, apesar de que aqui, né, ele tem como se fosse um saiote amarelo. Então tudo isso, né, pelo menos nas roupas, né, do homem, indica que qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer, né, movimento que ele faça, não há como ele ter salvação, né? O penhasco tá aqui abaixo da cabeça dele, ele sabe que dependendo do movimento que ele fizer, já era, não tem muito o que fazer, então ele só aguarda, né? Ele espera que a providência divina aconteça e faça algo por ele, né? Uma das coisas também que é importante perceber é que ele faz como se fosse um número 4, né? Eu vou inverter aqui que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tem o número 4. O mesmo número 4 que vocês veem na carta do imperador, tá? Então, quando a gente olha esse símbolo, o número 4 dentro da configuração do tarô fala de estruturas, de rotina, de solidez. E aí, quando a gente se depara com esse número 4 ao contrário, mostra justamente o oposto, né? O caos ali instaurado. Então é muito comum também a gente, à medida que começa a se deparar com algumas situações, que a gente fica literalmente de mãos atadas, a gente não consegue tomar nenhuma atitude, porque a gente sabe que qualquer passo que a gente der não vai ter uma resposta que vá de fato atender, né? Que vá resolver aquilo. Pode ser até que isso se complique mais. E outra coisa também que é possível observar nesse arcano é que são essas estacas aqui, nessas árvores podadas, o que pode também fazer uma referência às situações, né, às quais a gente foi condicionado ao longo da nossa vida. Então, seja uma crença, uma forma de pensar, uma maneira de executar as coisas, e aí com o tempo você percebe que
aquilo não começa a não fazer sentido para você, então você começa a se questionar. O questionamento também é uma das coisas que estão ligadas com o arcano do pendurado. Então é aquele momento em que você bate de frente com tudo aquilo que você que foi ensinado, que você acredita, e aí você fala, poxa, mas por que isso não tá me fazendo muito sentido? Então é muito comum também a gente vê, né, em alguma leitura, indicar essas cartas como, olha, observa. Por mais que você queira fazer exatamente o oposto, você queira tomar a frente, queira tomar a atitude, muitas vezes a postura de você ser compassivo, de você tomar uma postura aonde você não toma as rédeas da situação, pode ser a melhor coisa que você faz, pelo menos nesse momento, tá? Tem outro tarô, outros aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o Del Toro. E aqui só mostra apenas o pendurado, né? The Hanged. E é bizarro, né? Que é um feto, né? Então, eu vejo ele como se estivesse remetendo a estar no útero, né? Então, o bebê dentro do útero da mulher não tem muito o que fazer a não ser aguardar o momento dele de vir ao mundo, né? Então, a gente vê ele aqui dentro de um pote, que o criador, né, o desenhista desse tarô, ele tem uma pegada um pouco mais dark. E aí a gente vê um feto na mesma posição, né, com a cabeça para baixo, meio que imóvel, sem poder fazer muita coisa, apenas aguardando que, como eu já falei, que a providência divina faça o seu papel. No tarô do Waite, a gente tem a mesma conotação de cores, né, fazendo as referências simbólicas, mas a diferença entre o tarô de Marsella e o do Waite é que no lugar do saiote do rapaz estar amarelo, é a cabeça dele, né, que está circulada por uma auréola, né, e aí a gente vai para um contexto histórico, né, de santos, de anjos que carregam, né, essa marca, como se elas, falando de bênçãos, né, de sabedoria divina nesse caso. Então, quando a gente observa aqui, né, o mesmo número 4, mas, né, no caso, ele ainda tem um apoio, tem uma estrutura por trás dele, é diferente do tarô de Marsella, né? E aí, quando a gente se depara com essa estrutura, a gente entende a questão da imobilidade, né, de não poder fazer nada nesse primeiro momento. Então, às vezes, ele chegou nessa condição porque ele tomou uma atitude, mesmo que sem pensar, mas olha, eu acredito que isso que eu vou fazer vai melhorar e, enfim, né, não melhora a vida de ninguém, por assim dizer. Então, esse mesmo movimento caótico, né, porque afinal de contas o branco fala da inconsciência, né, de não ter um vazio por trás dele, e aí a gente observa aqui, né, que não importa nenhuma atitude tomada, não importa nenhum sentimento envolvido, nenhum deles ajuda nesse momento. Apenas a sabedoria divina de tentar encontrar algum tipo de resposta para os dilemas que a pessoa vem passando, né? E por último, que é uma das dentro, né, da mitologia grega, né, do tarô mitológico, que é representado inclusive, né, por Prometeu. Prometeu, ele tá na carta do enforcado e não é à toa, né? O fogo, né, o elemento fogo em si, né, o fogo divino, na verdade, ele vem dentro da mitologia como se fosse um presente dos deuses, né? Mas Zeus, que não era bobo nem nada, já sabia que se o homem soubesse dominar o fogo, ele poderia facilmente acessar os céus. E aí, o fogo ficou restrito apenas às divindades, né? Então, os deuses, semideuses, pessoal que, né, se reunia ali para discutir qual seria o destino dos homens, já tinha dito, ó, o fogo não é domínio deles. Deixa quieto, não vai dar certo, a gente toma conta e tal. E Prometeu, que é esse cara, que ele ficou indignado, ele falou, não, fogo é representação, é símbolo de vida, é representação da nossa conexão com a humanidade. Como é que eles não vão ter acesso ao fogo? E aí Prometeu pegou uma faísca, trouxe de presente para os homens, e Zeus, quando ficou sabendo, meus amigos, o homem ficou doido. E aí, como punição, Prometeu, ele né, assume, né, a posição do Marte,
que ele se sacrificou pensando naquilo que era melhor para os outros. E aí, por isso, ele é condenado, né, a ficar pendurado em um penhasco. E essa águia, né, essa ave, todos os dias ela vem e come as vísceras dele. E aí, como ele é um ser imortal, as vísceras, elas se regeneram, e aí pela eternidade ele sofre com esse sacrifício. Mas assim, você pensa que o cara se arrependeu, não se arrependeu não, tá? Ele ficou um tempo, na verdade, né, como segundo a mitologia, ele fica um tempo passando por esse sacrifício, mas Zeus depois o perdoa e começa a compreender que a humanidade, ela soube muito bem fazer uso do fogo. Nem tanto que nas Olimpíadas, por exemplo, a pira, né, os atletas, né, eles vão passando ali pelos países com a pira acesa, justamente como um símbolo de agradecimento e de reverência, né, às divindades que abençoam, né, os esportes ali olímpicos. É uma curiosidade que eu tenho certeza que muita gente já devia ter se perguntado, e eu tenho certeza que isso já matou a charada do porquê é que os atletas, eles carregam esse fogo divino aí como um sinal de bênção para os esportes aí das Olimpíadas, que acontecem a cada 4 anos. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece, deixa seu like aqui. Aproveita, se inscreve. Ainda tem muito mais vídeos. São 21 arcanos maiores, então pensa a quantidade de coisas que você ainda vai aprender aqui nesse canal. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar o card aqui em algum cantinho, ou eu vou deixar aqui na descrição também para você ter acesso aos outros vídeos dessa série, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até a próxima.